Amar o que faz, buscar a excelência, essas são algumas características de um profissional extraordinário que eu falei no vídeo passado. E nesse vídeo de hoje continuo falando sobre o profissional extraordinário. Eu me chamo Joel. Se você gosta desse tipo de assunto relacionado às 7 áreas da vida, e hoje estarei falando mais uma vez sobre a área profissional, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas. Qual seria o primeiro passo para que uma pessoa se torne um profissional extraordinário? O primeiro passo é: você já definiu a sua profissão? Definir a profissão é o primeiro passo. Há pessoas, por exemplo, que têm vários diplomas, mas ele não exerce nenhuma das funções pela qual ele estudou. Então, você definir a sua profissão é fundamental. Eu, por exemplo, em 95, quando eu voltei para a escola, eu voltei na 5ª série e desejava ser professor de matemática. O que eu fiz? Em todas as disciplinas eu estudava normal, mas na matemática eu me aprofundava, pois era isso que eu queria, exercer a função de professor. E quem define a nossa profissão tem que ser nós, não é os nossos pais. Eu, por exemplo, gostaria que os meus filhos fossem médicos, advogados, mas a grande pergunta é: será que eles estariam se sentindo bem? Gostariam de exercer essa profissão? É como disse o David Leonardi. Ele disse que os pais deles queriam que ele fosse advogado e ele fez 5 anos de advocacia. Conclusão: terminou o curso 5 anos e não exerceu a função de advogado. E hoje ele é um grande pastor evangélico, inclusive tem canal dele no YouTube. Então, quem define a nossa profissão somos nós, porque é nós que vamos trabalhar. E se nós que vamos trabalhar, exercer a função, é preciso que a gente goste do que a gente faz, ame aquilo que a gente faz. Então, a primeira coisa é definir a profissão que nós vamos exercer. A segunda coisa, um propósito definido é o que move a nossa vida. É preciso então que se tenha um propósito definido. O Sêneca disse: nenhum vento sopra a favor daquele que não sabe para onde quer ir. Eu sempre digo aos jovens e adolescentes como professor, para que eles comecem a pensar sobre a profissão que eles desejam exercer, para que assim eles possam já se aprofundar nessa área. Eu, por exemplo, digo a eles: alguém, por exemplo, já imagina ser advogado futuramente, começa a estudar sobre as leis. Quem sabe alguém quer entrar na área da medicina, começa a se aprofundar em ciências, educação física, biologia, todas as partes, as disciplinas que estão relacionadas à nossa saúde. Então é preciso que se tenha propósito definido. A vida precisa ser feita com propósito. Há 2 momentos no ano em que eu acredito que seja o mais importante da nossa vida. Em primeiro lugar, é quando nós nascemos. Esse é o momento mais importante da vida, quando nós nascemos. E o segundo momento é quando nós descobrimos por que e para que nós nascemos. A nossa existência precisa de ter uma razão de ser. Conforme disse o filósofo, a vida sem reflexão não merece ser vivida. É preciso que nós tenhamos a razão de viver, criamos propósitos nas nossas vidas
para que assim nós possamos realmente demonstrar que a nossa vida aqui na terra é uma vida realmente com propósito e que ela tem uma razão de ser. Portanto, um propósito definido é fundamental. O Napoleão Hill, por exemplo, nas 16 leis do sucesso, ele fala muito sobre o propósito definido. E ele, estudando essas 16 leis do sucesso, quando ele foi chamado para pesquisar sobre as pessoas mais bem-sucedidas da vida, ele de imediatamente ele deu a resposta de que queria desenvolver o projeto. E por que razão? Porque ele tinha um propósito definido. Então, o propósito definido é fundamental. Eu costumo dizer, quanto mais cedo nós definirmos a nossa caminhada, mais tranquila ela será. Em terceiro lugar, o que nós precisamos? É de uma mente mestra. O que significa isso? A mente mestra está relacionado a várias pessoas que ajudará nós a alcançar os nossos objetivos. Não seja egoísta. Eu, por exemplo, quando eu postei aqui no vídeo de engraxate a professor, eu disse que se eu cheguei onde cheguei, várias pessoas fizeram parte da minha trajetória. Os meus pais, os meus professores, os patrões, pelas empresas que eu passei. Então, várias foram as pessoas que fizeram parte da minha conduta. E hoje, continua sendo várias pessoas que estão ajudando, abrindo meus horizontes para que eu possa fazer uma trajetória bonita, deixar um grande legado às próximas gerações. Quando nós, por exemplo, lemos um livro, indiretamente a pessoa está falando conosco através dos seus livros, está de alguma maneira abrindo o horizonte para nós. Então nós não devemos de ser pessoas egoístas, achar que nós podemos chegar a qualquer lugar sozinho. E nessa razão eu digo a você, você pode sonhar, você pode criar, desenhar, imaginar o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é preciso pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Walt Disney foi que disse essa frase. Então, se você sonha, se você deseja chegar em algum lugar, várias pessoas é que ajudará você realizar o seu sonho. Não seja egoísta. Não diga como muitas pessoas: se eu cheguei até onde eu cheguei, eu não devo nada para ninguém. Foi com os meus esforços, foi com o meu suor. Tudo bem, você fez a sua parte, mas pessoas fizeram parte da sua vida. Onde você trabalhou, onde você estudou, sua família. Nunca esqueça isso. Não seja egoísta de achar que você está caminhando sozinho. E diga-se de passagem, o divino, o Criador dos céus e da terra, sem ele, você e eu não damos sequer um passo. Então a mente mestra é fundamental na nossa caminhada. E em quarto lugar, explorar a imaginação. E o Albert Einstein, ele disse: a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Portanto, essa questão da imaginação, da criatividade é fundamental. Eu vou voltar a imagem para mostrar para você. Esse Papai Noel, ele foi feito de garrafa PET. Ele é quase da altura de um poste. Eu tirei essa foto no Taiaçupeba. E o que eu queria mostrar para você é a pessoa que desenvolveu
esse projeto, fez esse Papai Noel, ou as pessoas, vamos dizer assim, com essas garrafas PET, eles criaram, eles desenharam um Papai Noel que você pode ver que é perfeito, não é isso? Então isso são o quê? São imaginações, são pessoas criativas. Então é preciso de explorar a imaginação. O Michelangelo, por exemplo, certa vez a história conta que ele foi a um lixão, vamos dizer assim, e ali ele pegou um pedaço de mármore e alguém disse: mas o que você vai fazer com um pedaço de mármore desse que foi até jogado no lixo? E ele disse assim: nesse pedaço de mármore eu vejo um anjo, e eu apenas vou esculpir, ou seja, eu vou tirar o excesso e aparecerá então o anjo. E foi isso que ele fez, daquele pedaço de mármore, ele esculpiu e fez um anjo. E isso, se você entrar na história, você vai ver esse desenho, essa figura desse anjo que ele fez em uma mármore. Portanto, a grande questão é a imaginação. Quando nós paramos para refletir, para imaginar, nós temos criatividade, nós conseguimos desenvolver projetos gigantescos. Então, a imaginação é fundamental. O profissional extraordinário, ele precisa desenvolver isso, a sua imaginação. Ele precisa de estudar, ele não pode parar. E aí eu vou até mostrar para vocês mais um vídeo do Daniel Goldrin, para você ver a comparação que ele faz do profissional extraordinário, aquele que tem criatividade, que busca crescer a cada dia, com aquele que parou no tempo e no espaço. Eu estou começando o teu dia com uma rosa de presente para você. Sabe para quê? É porque você precisa lembrar que todos nós precisamos ser um profissional rosa. Você e eu, nós precisamos aprender muito com a rosa. A rosa é um exemplo de profissional, um símbolo de profissional que quer aprender, que quer melhorar. É mais ou menos assim. A rosa, ela nasce com as pétalas fechadas. Aos pouquinhos ela vai se abrindo. Simboliza aquelas pessoas que podem ter nascido com pouca capacidade de aprendizado, mas aos pouquinhos vai aprimorando, vai melhorando, vai se abrindo, vai conhecendo mais. Diferente do repolhão. O repolho, não sei se percebeu, é o contrário da rosa. O repolho nasce com as folhas abertas, mas aos pouquinhos ele vai se fechando. Se fechando. Simboliza aquele profissional que se fecha cada vez mais. Já vi tudo, treinamento para quê? Não quero aprender mais nada, não quero ler mais nada. Eu vou me fechando, e se fecha igual um repolhão. Você não está sendo muito repolhão, não? Se não está muito autossuficiente, esquecendo de aprender, você só vai ser melhor se você aprender mais. É claro, a rosa nasceu rosa, vai morrer rosa. O repolho nasceu repolho, vai morrer repolho. Mas você não, você pode mudar. Eu posso mudar. Deus fez o ser humano para mudança e cada um de nós pode ser melhor. Mude. Saia daqui sendo mais rosa. Comece a aprender mais. E a rosa tem um perfume extraordinário, diferente do repolhão. Sei que nada sei. Essa é uma expressão de Sócrates que demonstra humildade. Somente na humildade é que nós crescemos. É preciso nós ter esse olhar introspectivo de Sócrates. Sei que nada sei. Pois quando nós achamos que está bom, nós deixamos de crescer. Então é preciso de crescer a cada dia, ter a humildade de que precisamos de melhorar a cada dia mais. Há uma epístola paulina que ele diz: aquele que pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém. Então, para que a gente possa crescer, é preciso de ter humildade,
E é dessa maneira que a gente vai buscando conhecimento. Eu costumo dizer que o conhecimento é como a eternidade, ele nunca tem fim. Isso implica dizer que enquanto nós vivermos nesse mundo, é viver aprendendo. E em quinto lugar, para nós terminarmos, o profissional extraordinário é aquele que é otimista e entusiasmado. Sobre a palavra entusiasmado, é entusiasmante você expressar essa palavra. Entusiasmo vem do grego ento, que quer dizer dentro, e tel, que quer dizer Deus. Entusiasmado quer dizer dentro de um Deus, ou um Deus dentro de si, possuído por um Deus. Implica dizer que uma pessoa entusiasmada, não existe nenhum vazio dentro dela, está todo preenchido, e ela, portanto, ela é entusiasmada naquilo que ela faz. E quando eu penso em entusiasmo, eu penso num livro que eu escrevi, que eu li, do Dr. Laí Ribeiro. Ele diz que ele foi convidado pelo seu professor quando ele estava no segundo ano, fazendo lá a sua universidade. O professor teve que dar uma saída e pediu para que ele desse as suas aulas. E ele então, ansioso para esse momento, ele então lecionou a aula que o professor havia deixado para que ele assim ministrasse. E foi um sucesso. Diz que quando o professor retornou, diz que os alunos disseram que a aula foi maravilhosa e que eles entenderam muito bem. E aí o professor ficou empolgado, ficou maravilhado e quis saber qual foi a técnica que o Dr. Laí havia utilizado. E quando ele perguntou para o Dr. Laí sobre o material, o Dr. Laí diz: olha, o material que eu usei foi a mesma apostila do senhor. Eu acredito que pelo fato de eu almejar esse momento de ministrar uma aula, eu estava entusiasmado, e talvez seja esse o motivo dos alunos se maravilharem com a minha aula. Então, a palavra entusiasmo é isso, é possuído por um Deus. Então é preciso que o profissional seja entusiasmado naquilo que ele faz. E a questão também do otimismo, você colocar a mão em uma coisa para fazer e ter otimista, dizer isso vai dar certo. E quando eu penso no otimismo, eu penso no Demóstenes. Demóstenes, por exemplo, ele nasceu gago e ele quis ser um palestrante, um orador. Seria impossível uma pessoa gaga ser um orador, mas Demóstenes foi otimista. A história conta que ele colocou alguns feixes de pedra na boca e saía na beira da praia proclamando poesias de tal forma que aos poucos a sua voz foi se aperfeiçoando e ele se tornou em um grande orador, um dos maiores oradores da Grécia. O profissional extraordinário, portanto, precisa de ter otimismo naquilo que ele faz e entusiasmo. Resumindo, a nossa apresentação, a nossa reflexão de hoje, para sermos profissionais extraordinários, é preciso que a gente defina a profissão, aquilo que nós queremos exercer futuramente. Por outro lado, é preciso que a gente seja humilde e entender que para nós irmos em busca dos nossos sonhos, dos nossos anseios, várias pessoas servirão de mente mestras para nos auxiliar e nos ajudar a chegar até onde nós desejamos. E por outro lado, para nós sermos profissionais extraordinários,
nós precisamos de ter a humildade de que precisamos de crescer, de aperfeiçoar a cada dia e não parar no tempo e no espaço. E por último, para ser um profissional extraordinário, é preciso que, além de você definir a profissão que você deseja exercer, você ter otimismo e dizer que vai dar certo e buscar então os meios para que as coisas aconteçam. E por último, entusiasmo. A palavra entusiasmo é entusiasmante de dizer. Seja uma pessoa entusiasmada, tanto na sua vida diária como na sua vida profissional. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que contagia os que estão ao seu redor. Seja entusiasmado na sua profissão. Ame aquilo que você faz. Até o próximo domingo, quando eu postarei um novo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu joinha, pode ser positivo ou negativo, não tem problema nenhum. Pode dar também a sua sugestão. Eu queria dizer para você que é pai, eu também sou pai, um feliz Dia dos Pais a todos que estão me assistindo nesse dia de hoje. E ao meu pai também, que possivelmente quando eu postar o vídeo estará assistindo. Um feliz Dia dos Pais para ele também. Tenham todos um bom domingo e um bom almoço do Dia dos Pais. E muito obrigado, fica aqui sempre a minha gratidão para você que me acompanha o meu trabalho. Meu objetivo é esse, trazer reflexões sobre as 7 áreas da vida para que nós possamos viver melhor em todas as áreas da vida. E até a próxima.